Mas do jacaré. Olha, Felipe Neto tá vendendo areia no deserto. Que desse jeito até as criancinhas vão comprar, começar a jogar nesse negócio aqui de cassino online. Claro que não pode, né? Tem que ser maior de 18 anos. É muito interessante. Eu achei muito interessante nesse vídeo que ele coloca um dos pontos dele que pessoas de 18 anos não pode jogar e tal, menores de 18 anos não pode jogar, tal, tal, tal. E um dos argumentos que utilizados aqui foi que uma pessoa que falou com o Felipe Neto em privado e falando que realmente perdeu. E ele tinha 17 anos. Aí ele dá esse ponto como sendo, como uma pessoa tinha 17 anos, então ele não pode ter jogar esse jogo, então na hora de ele apresentar os documentos ele não vai conseguir retirar o dinheiro. É, é um ponto interessante, só que só mostra que a parcela da população, a parcela dos inscritos do Felipe Neto, que também são menores de idade, estão jogando. Apesar que o cara pode ser ou não, né? Mas entrou em contato com o Felipe Neto. Ou seja, mesmo ele dizendo que é só para maior de idade, certa parcela dos inscritos dele está sendo impactado por isso, está entrando nesses jogos de azar. Então, por influência dele, do influenciador, os caras estão indo lá jogar. Como é isso? Então, você está causando mal, querendo ou não, né? Para passar dos teus inscritos. Então, mesmo ele dizendo que não entre, os caras vão lá e entram. Esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, quem é o dono da Blaze, né? Ele fala aqui que olhando o site, não sei o que, você consegue descobrir e tal. Em uma matéria de um jogo lá, apareceu de relance, não sei o que, e indo atrás, não sei aonde, você consegue achar. Mas isso não tá totalmente claro assim para as pessoas, né? Os caras que foram atrás disso tiveram essa dificuldade, e não foi o primeiro canal a mostrar isso, nessa dificuldade de achar, através dos contratos, né? Quem é o dono, porque através por notícias, os caras podem falar qualquer coisa que eles quiserem. Agora, por contratos, ir atrás de realmente quem é o dono é super complicado. Não é uma coisa que tá à mostra, não é um negócio assim tão aberto que você tem aqui, né? E tanto é que ele fala que precisa de regulamentação sobre isso. Aí deixa eu passar um pouquinho aqui. Aí ele tá falando sobre o Reclame Aqui, né? Eu acho interessante que ele posta dizendo que outras empresas não têm resposta no Reclame Aqui, mas não é obrigação da empresa ter uma resposta a isso, né? Tem outras empresas que são regulamentadas e que não tem resposta do Reclame Aqui. Mas isso não é uma coisa boa, né? As pessoas querem ter resposta em algum lugar. Por exemplo, se eu tenho uma reclamação, vou no Reclame Aqui e ninguém me responde, eu fico puto. Então, você vai para outro site, gov.com, e às vezes você só é respondido dentro dessas outras empresas de reclamação, como esse consumidor.com.br e coisa parecida. Porque dentro da própria empresa você liga, cai aqui, cai ali, chama, entra no robozinho da empresa, vai pro atendente, o atendente joga para outro, joga para um, joga para outro, joga para um, e você no final não é atendido por lugar nenhum. Então, você tem dizer que as empresas têm o melhor tipo de atendimento e que não tem o Reclame Aqui legal, dizer que isso aqui é um mérito ou coisa parecida é uma coisa meio estranha, né? E outras empresas de cassino, para jogar esse argumento para baixo, tem resposta no Reclame Aqui e responde os caras tranquilamente. Que faz igual ao outro, tem que ter uma boa imagem para a empresa. Essas empresas que foram citadas não têm uma boa imagem quando elas não respondem o cliente de forma correta. Ainda mais quando ela vai descartando tudo quanto é empresas de reclamação, né? Então, bora em frente. Esse aqui é um ponto que ele colocou, mas é um ponto que pode ser descartado também. Ele colocou aqui que 5 milhões de pessoas jogando, 1.000 reclamações ao mês é um número de reclamações bem alto. Mas, se você parar para pensar, é um número bem alto de 1.000 reclamações ao mês, mas é baixo comparado com o número de jogadores, né, que estão jogando, coisa parecida. Menos de 1% que ele coloca aqui, né, que é a matemática, né, o rei da matemática.
Mas eu acho bastante interessante que, será que é todo mundo que tá ganhando assim? Porque, pelo que eu saiba, quem ganha é sua casa, né? Então, esse número de pessoas que ganham deve ser extremamente baixo. E esse número de pessoas que ganham todo o tempo, extremamente baixo, e que estão conseguindo sacar todo o tempo, também deve ser baixo. Então, não é estranho que tenha uma porcentagem baixa dessas assim, de reclamações em comparação com o número de pessoas que estão jogando. E na hora de sacar que é o problema. Tem reclamações no Reclame Aqui que é o problema. Tem reclamações como mostrado no do Penin, que tanto nas redes sociais como nas redes de próprio da reclamação, dentro do sistema lá, tem gente reclamando, do site deles, tem gente reclamando também. E todo tempo tá aparecendo gente falando e tentando recuperar dinheiro. Agora, se é tudo golpista, se tem problemas na hora, não seguiu a regra, aquela regrinha meio escondida, não sei da onde. Como bem falou o Casemiro, né? Que é aquele negócio, você tem que ganhar 200 vezes o bônus que você ganhou, ou no caso da Blaze a gente não sabe quanto é, e no final acaba sendo um dinheiro que você tem que ganhar trocentas vezes mais, e no final não acaba não compensando, a pessoa não consegue sacar, e é quase impossível a pessoa tirar esse dinheiro. Então são aquelas regras assim, são absurdas, e os caras falam, ah, mas tá na regra, você não leu, lá, 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 nas letras miúdas, né? Mas na hora de fazer o comercial, o cara fala que é uma beleza. Tem cara que fala que é renda extra e tal. E outro ponto também foi esse negócio da renda extra. Felipe Neto colocou que era renda extra realmente, mas no final ele tirou esse negócio aí no futuro, assim, deu rapidamente, como ele falou e tal. Mas como ele mesmo fala, tem outros também que falam que é renda extra. Então, o comercial tá errado. Esse negócio é uma coisa errada. E é colocado como coisa errada. É muito estranho, né, mano? Aí, deixa eu ver aqui. Passando mais à frente. Aqui tá falando sobre como funciona o cassino, não sei o que, a taxa da roleta. Só que tem uma coisa, o problema é que essa roleta aqui é a roleta do cassino real, né? E o cassino online, que qual seria essa probabilidade? Isso é feito por programação. Quem define a porcentagem que vai ganhar, que tipo de regra que vai ser colocada nisso, vai ser as próprias empresas. E eu acho bastante interessante que ele fala nesse vídeo, mas eu vou... Esse negócio aqui vai ter que ser regulamentado para o governo vir e colocar uma pessoa que vai poder avaliar a codificação para aí sim ter uma certa regulamentação, que as pessoas possam ver e tal. Só que enquanto isso a gente não sabe. O Felipe Neto não sabe, a gente não sabe, ninguém sabe como está funcionando essa porcentagem, se tem algum robozinho, se tem ou não tem robozinho, porque ninguém está vendo esse código aberto aí, né, na rede. Eles não colocam o código aberto justamente porque pode ter outras pessoas para clonar, mas também não coloca o código aberto para poder não mostrar como funciona, como esse código pode fazer as pessoas perderem e tal. Então, fica uma coisa muito nebulosa, muito fechada. Então, mesmo assim, mesmo sem regulamentação, os caras fazem comercial disso. O cara está dizendo que ele não pode verificar que tem um problema na codificação, mas mesmo assim, peraí, deixa eu embolsar meu dinheirinho aqui, antes de regulamentar, mas vai continuar colocando, né? Outra coisa interessante dessa regulamentação é que, por exemplo, ele falou até de cerveja aqui, da cerveja que causa mal e tal, e atualmente não tem uma regulamentação, não, atualmente tem uma regulamentação sobre a cerveja, esses produtos nocivos que a gente tem, só que ele fala que não tem mais comercial sobre o assunto, colocando figuras públicas, colocando essas coisas fofinhas de criança e tudo mais. Mas tem uma coisa, se regulamentar, não vai ter mais isso, né? Também no cassino.
não vai ter mais essas figuras públicas ligadas à criança, não vai ter aquela coisa mais lúdica criança. Então, o Felipe Neto, que tem um público totalmente infantil, ou boa parte dele, também não vai poder fazer esse comercial. Então, ele está falando que a futura lei vai proibir ele de fazer isso. E a lei que não existe agora, eu não entendo. Ele está dizendo que quando regulamentar ele vai ser proibido. Então, ele fazendo uma coisa agora que já não está regulamentada, não seria uma coisa meio amoral? Ou sei lá o quê? E que no futuro também ele seria proibido de fazer isso? Não seria uma coisa amoral também? Enfim, o cara sabe vender uma areia no deserto, que é uma ótima coisa, né? Tu é maluco. E deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a mais para colocar. Que assim que eu até falei no outro vídeo que as plataformas são tudo iguais, né? Apresentam o mesmo algoritmo, são compradas de uma empresa e que ele colocou também a questão do processo, né? De você processar. Você só vai poder processar pessoas se você tiver regulamentação. E os cassinos, coitadinhos, querem vir para o Brasil para ser processados no Brasil. Mas eu acho incrível. Os caras sabem que o escrito dele, a pessoa que foi prejudicada, não vai poder processar. Mas mesmo assim tá fazendo comercial, tá embolsando dinheiro até regulamentar, né? Ai, ai, meu Deus do céu. Os caras sabem vender uma coisa, mano. Tu é maluco. E deixa eu ver aqui. Cara, cada ponto aqui dá pra ser colocado. Tem um hacker, né, e tal, que entrou. E realmente, você não pode dizer que aquele dinheiro que está aparecendo lá é o dinheiro que eles estão recebendo, porque é aquele negócio, todo site tem aquele rastreador, né, que você verifica. E faz igual outro, o Daniel Penin também falou sobre isso, mas é complicado você confiar em hacker e é complicado você ficar divulgando esse tipo de coisa como se fosse a verdade total de tudo, né? Pode ser, pode não ser. E isso aqui é uma investigação que tem que ser colocada para a polícia, né? Para a Polícia Federal, que tem que ser visto. Teve outros golpes aí que foram até divulgados por grandes empresas no Brasil, pela televisão, e só depois descobriram, a Federal foi colocada, foram revistos todos os bens de algumas pessoas aqui no Brasil, alguns famosos e tal. Enfim, ou seja, tem outro argumento aqui que é colocado, que muita gente coloca isso, muita gente que está propagandeando isso, time de futebol, de novo aquela ideia, né? É, vários artistas, todo mundo está fazendo isso, ele está fazendo isso, grandes empresas, bancos, lá, 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 lá. Mas, de novo, fica aquele negócio, até golpe pode ser propagandeado por muita gente, e as pessoas não sabem só depois que a Polícia Federal, alguma investigação mais séria, entra e você consegue verificar esse tipo de coisa. O que acontece agora? O que está acontecendo agora é que a gente não tem uma lei que regulamente esse tipo de setor, por isso não vai ter uma investigação não teve até agora investigação nesse caso, e vai ficar por isso mesmo. Vai ficar, só vão tentar fazer alguma regulamentação depois, e não tem ninguém que verifique se é golpe ou não. E as pessoas que estão denunciando estão sendo rebaixadas por Felipe Neto da Vidas aí, dizendo que eles não têm essa justificativa para dar, né? Esse direito para dar. Aí, vamos lá. Quem tá falando? Rei da Extra, que já foi colocado. Ele falou que várias e várias vezes ele falou que as pessoas não. Que ele falou que é só para gastar o troquinho de pão, mas ele fala que é para quando ele vai gastar $2.000, que dá uns R$ 10.000 ou mais, né? E faz igual os youtubers que divulgaram a Blaze até agora, que estavam colocando em jogo R$ 17.000, não sei quantos mil reais, tudo troco de pão, né? Tu vê teu artista jogando dinheiro alto e você, como inscrito, vai pensar, pô, você tá jogando dinheiro alto no meu ponto de vista, eu também posso colocar um bom dinheiro lá e não vou arriscar tudo isso, né? Mas só tá caindo na armadilha. É muito bom. E aqui a clássica frase, né? Ele falando que
devemos questionar o acúmulo exagerado de capital. Ele tá falando que é um recorte e tal, porque o Felipe Neto acha que acúmulo exagerado de capital é só com o bilionário. Milionário, coitadinho, milionário, meu Deus do céu, milionário não tem acúmulo de dinheiro de capital tão forte assim, né? É só os bilionários. Ah, meu Deus do céu. E deixa eu ver aqui se tem alguma coisinha mais. Julgamento, processos. Ah, eu acho que é só isso mesmo. É, só isso, por exemplo. Então, esse aqui é o meu resumo desse vídeo, né? Ele resume minha avaliação, sem mostrar muita coisa, né? Mas eu acho bastante interessante como o cara que tem recursos, que consegue ter um bom editor, ter um bom roteiro, ter umas pessoas capacitadas para fazer, consegue gerar uma boa resposta. Muito melhor que o pessoal aí do em Arquitreta, muito melhor aí que o pessoal que foi em podcast defender esse negócio aqui de forma vergonhosa. Pelo menos o Felipe Neto conseguiu fazer um vídeo que convenceu as corujinhas dele, né? Mas que tem furos nesse negócio aqui, tem furos adoidados. E, de novo, continua sendo amoral tu ficar divulgando cassino online pra tudo quanto é buraco. Então as pessoas ter, mesmo que seja um risco muito baixo, vai ter teu inscrito que vai ser prejudicado. Mesmo que tenha risco muito baixo, vai ter um teu inscrito que vai ficar viciado nesse tipo de coisa. E vai ter problemas, vai ter que gastar o dinheiro que ele não pode, vai desgraçar a vida dele. Mas igual o outro, esses caras dormem tranquilo de noite. E eu só durmo tranquilo se eu não fazer, não fazer o mesmo tipo de coisa que ele, né? Mas tu acha, cara?